Amados, Deus me deu uma mensagem que eu vou compartilhar aqui com vocês e já vou logo falando. Se você espera nesta mensagem exaltação de Deus na sua vida, pode passar esse vídeo. Se você espera nesta mensagem prosperidade material, coisas materiais, pode passar esta mensagem. Se você espera esta mensagem, coisas que não sejam espirituais, pode passar. Mas se você é comprometido com Deus e quer saber as coisas de Deus e quer que Deus fale contigo, fique nesta mensagem. Porque já vou falando, é uma mensagem de exortação para o povo de Deus, para o mundo em geral. O tema desta mensagem é: aonde está Deus nesta pandemia? Deus ele me deu esta mensagem no domingo passado. E eu tive uma semana de muita dificuldade para tentar meditar na mensagem e não estava conseguindo meditar na mensagem. Então eu entendi o quê? Deus ele não quer que eu prepare a mensagem. Deus ele quer falar do jeito que ele quer falar. Ele quer apenas que eu seja um canal de bênção para o povo. Então, vamos começar esta mensagem. Aonde está Deus nesta pandemia? Apocalipse, capítulo 18, versículos 5 e 6. Para você ir acompanhando, o texto é Apocalipse, capítulo 18, versículos 5 e 6, que diz: porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu. Dê de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esta mensagem em Apocalipse está se referindo à Grande Babilônia. É uma profecia futura, mas os pecados chegaram até a Deus. Aí está o grande problema. E eu quero lembrar a humanidade que os nossos pecados também estão chegando até Deus. E Deus, ele tem um limite. Tem uma hora que Deus ele decide dar um basta. E por várias vezes, Deus já deu basta. O ser humano começou a pecar desenfreadamente. Deus foi lá, enviou Noé para pregar o arrependimento. O povo não se arrependeu. Deus foi e enviou o dilúvio. Acabou aquele povo. Depois, houve o Sodoma e Gomorra. O pessoal daquela cidade pecou tanto que quando Deus enviou os anjos à casa de Ló, o pessoal queria violentar os anjos de Deus, a ponto de Ló oferecer 2 filhas que nunca conheceu homem algum, ou seja, 2 virgens, e o povo da cidade querer violentar os anjos de Deus. E ali diz a Bíblia que os anjos feriu todos de cegueira e tirou a família de Ló e destruiu aquela cidade. Para quem não sabe, nada foi edificado onde era Sodoma e Gomorra. É hoje onde está o Mar Morto, onde a concentração de sal é tão grande que se botar um ferro, ele flutua. E agora vamos mais adiante. Há muito tempo, o homem vem desafiando a Deus. Amados, brinquem com tudo, mas não queira desafiar o Criador. Você pode não querer saber de uma religião, você pode não ter uma religião, mas não queira desafiar o Criador, porque somos criaturas de Deus. Ou alguns são filhos de Deus. Alguns por quê? Aquele que não entregou a sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador não é filho de Deus, é criatura de Deus. Ah, mas Jesus chama? Sim, está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele quer te salvar. Mas agora imagina, você no mar se afogando, Deus jogando a boia para você e você não querendo pegar a boia. Você vai morrer. Assim é você quando não quer aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Você está se recusando à porta da graça. Você está recusando todo o sacrifício que Deus fez por você. Ou melhor, por todos nós. E foi um sacrifício de sangue. Foi dar a sua vida para nos salvar. E o homem, há muitos anos atrás, quando eu era garoto, eu vou voltar aí pelo menos os 30 anos, lá nos anos 90, as escolas de samba já queriam trazer coisas sagradas para a plataforma do carnaval, a Avenida do Samba. E aí a Igreja Católica entrava com ação na justiça e aquelas imagens do sagrado tinham que ser cobertas por pano ou plástico, não me lembro mais. Estou falando no ano de 1990. Já queriam levar coisas sagradas para a passarela do samba, para o carnaval. Para quem não sabe, a palavra do carnaval, ela vem da carnavale. A carne nada vale. E todo mundo sabe exatamente o que acontece no carnaval. É bebedice, prostituição e orgia. Então trazer uma imagem sagrada, trazer algo do sagrado ali, é profanar o sagrado. Isso começou lá atrás. Como que se já não bastasse o ser humano ali desafiando o Criador, desafiando a Deus, o judiciário começou a dar grandes causas à escola de samba e o sagrado, as imagens, começaram a poder desfilar aberto livremente. Uma profanação realmente do sagrado sem tamanho. Amados, e como se não bastasse, no carnaval de 2019, uma escola de samba decidiu trazer para a Avenida do Samba, a passarela, uma comissão de frente em que Jesus era açoitado, ridicularizado, humilhado e derrotado por Satanás. Como que nem não bastasse. Ainda em dezembro de 2019, o programa do canal no YouTube, Porta dos Fundos, conseguiu ganhar na justiça uma batalha que as igrejas estavam travando, conseguiu na justiça o direito de exibir um filme em que Jesus, no deserto, teve uma experiência homossexual. Amados, toquem em tudo, menos na santidade de Deus. Porque tudo a Bíblia diz que Deus é. Mas quando fala na santidade, a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. É quando Deus repete a santidade dele 3 vezes. E eu creio que Jesus foi tentado na sexualidade? Sem sombra de dúvida. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Então eu creio que ele também foi tentado a ter relacionamento homossexual. Mas a Bíblia, ela diz que Jesus não pecou. E vou mais adiante. Tire da cabeça de vocês quando eu estou falando que ele não pecou, foi simplesmente de não ter saído com o homossexual, não. Porque o sexo antes do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. E mesmo que ele tivesse uma relação com uma mulher, pelo fato dele não ter casado com ela, ele teria pecado. Então não é coisa de homofobia, não. É Bíblia.
Como se ainda não bastasse, alguns anos antes, em uma passeata LGBT em São Paulo, uma transexual subiu numa cruz para querer simbolizar Jesus Cristo. O ato foi tão censurado até pelas pessoas que participavam do movimento LGBT. Olha há quanto tempo o ser humano está desafiando a Deus. Está profanando o sagrado. E eu vou mais adiante. Isso aí não é só nas pessoas lá fora, não. Isso também é dentro das igrejas. Não vou citar nome, mas um pastor renomado disse que ele não via problema nenhum em tirar todos os assentos da igreja e transformar a igreja num templo de futebol. Ou melhor, num campo de futebol. Segundo o argumento dele, é que a igreja somos nós. Ok, a igreja somos nós. Mas Deus não mandou edificar o templo? Se a igreja somos nós, podíamos ficar na nossa própria casa cultuando. Ah, mas o templo é só para a gente trocar experiência de fé, para um aquecer o outro. Sim, com chamada de vídeo do WhatsApp, hoje a gente faz isso. Então, o templo, ele é um lugar santo. É o lugar de se prestar culto a Deus. Ou seja, transformar a igreja num campo de futebol é profanar o sagrado. E vou mais adiante. Como estão os cultos hoje? Em especial os cultos jovens. Efeitos de luzes que parece uma boate. Parece uma balada. Canções que parecem uma balada. Dentro do templo de Deus, que é um lugar santo. Ou seja, líderes de juventude profanando o templo com consentimento dos seus pastores. Porque eles sabem disso. E aí, vamos mais adiante. O jovem tem que se divertir? Tem. A Igreja Católica tem uma programação bem maneira. Que sirva de dica para vocês, líderes de juventude. Querem fazer a balada para divertir o jovem? Ok, faça. A Igreja Católica ela aluga um lugar fora da igreja, um salão, prepara a chamada Cristoteca, bota lá as luzes, as canções evangélicas em ritmo dançante, mas ali não é o lugar sagrado. No lugar sagrado, eles não profanam. E muitos de nós, que se dizemos cristãos, temos profanado o lugar sagrado. Vou pedir para vocês acompanhar a próxima referência bíblica que eu vou, que é o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O homem zombou de Deus, o homem desafiou o Criador, o homem profanou as coisas santas e os nossos pecados chegaram diante de Deus. E aí, aparece o coronavírus no mundo. Mas, de repente você vai me perguntar, mas o vírus surgiu na China? E tudo que você falou, Daniel, aconteceu aqui no Brasil. Não, eu vou mais adiante. Em 2018, eu vi um vídeo em que era um debate, estava o pastor Silas Malafaia e o Jô Soares
no programa Conversa com Bial e estava falando que o Silas Malafaia estava defendendo que não deveria ter a nudez na televisão. E o Jô Soares já estava afirmando que nos países lá fora já existe o nu frontal na televisão. Ou seja, imagina um canal aberto com nu frontal para todo mundo ver ali. Ó. Criança na sala e tudo mais. O quanto isso não entristece, o quanto isso não afronta Deus. Isso só o que eu vi em um programa. Imagina quantas coisas também não fizeram lá fora. Quantas coisas. E aí vem o vírus e começa a detonar todo mundo. Muito triste, começa a detonar todo mundo. O vírus se espalha rápido no mundo todo e diz a Bíblia: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A pandemia acabou? Não. Mas a cena mais marcante que eu tenho dela é na Itália, caminhões do exército levando corpos para ser queimado fora da cidade, sob toque de silêncio. E era caminhões e mais caminhões no comboio. Só a nível Brasil. Todo dia estamos perdendo de quase a 2.000 ou a mais de 2.000 pessoas por dia. E tem gente que não está nem aí. Está feliz indo para a balada, está levando a vida normal, como que as pessoas que morreram não significa nada para elas. Total falta de humanidade. Total falta de humanidade. É como a Bíblia diz que nos dias de Noé se casavam e davam-se em casamento. Está todo mundo levando uma vida normal, casando, dando-se em casamento, não atento que estão morrendo, não atento que uma hora pode chegar a vez dele ou dela ou de quem nós amamos. Outra referência que eu vou pedir, que você me acompanhe. Essa é no Antigo Testamento. É o livro de 1 Reis. 1 Reis 19, versículo 18. 1 Reis 19, versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que Baal não se dobraram. Ou melhor, perdão. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Elias achava que estava sozinho. Mas Deus tinha guardado 7.000 que não tinham se corrompido. 7.000 servos de Deus fiéis. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um tempo em, como eu falei antes, que os nossos pecados chegaram até Deus, mas nunca vivemos tantos milagres. Todas as pessoas que são curadas, seja pela oração, seja pela ciência, é um milagre de Deus. Pode pesquisar sobre esse vírus e como ele ataca. É um vírus que agora tem vacina. Agora. Mas não tem remédio. A única coisa que os médicos podem fazer é tratar os sintomas e não a causa. Estamos vendo os milagres direto. Seja pelas pessoas que passam no telejornal, deixando o hospital com a plaquinha "Eu venci a Covid", seja por testemunho que ouvimos em rádio, em canal de TV, de pessoas que foram curadas
pela Covid-19. E aí eu pergunto a vocês, aonde está Deus na pandemia do Covid-19? Por que as igrejas tiveram que fechar na pandemia do Covid-19? É muito triste. Muito triste. Diz a Bíblia que Deus mandou 10 pragas para o Egito, mas 9 Deus tirou. A 10ª ele não pôde tirar, que foi a morte dos primogênitos. Tá, passou. Diz a Bíblia que Deus abriu o Mar Vermelho. Diz a Bíblia que Elias orou e fogo caiu do céu, consumiu o altar do holocausto, as pedras e até a água. Diz a Bíblia que numa batalha, quando o soldado morreu, não tinha aonde enterrar ele e jogaram ele na cova de Eliseu. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, que já estava morto, o soldado reviveu. E aí eu pergunto, alguém dos dias de hoje viveu naquele tempo? Então, eu estou falando para vocês de um livro teórico. Bíblia, um livro teórico. Mas que isso, irmão? Você estava desacreditando na Bíblia? Não. Não estou desacreditando ninguém da Bíblia. Eu só estou falando que o que a gente lê ali é fatos que podem ter ocorrido ou não. Então, são questionáveis. E o que eu quero dizer com isso? Por que a igreja fechou com a pandemia do Covid-19? É muito triste o que eu vou falar aqui, mas hoje em dia temos poucos pastores, poucos. Temos poucos bispos, poucos sacerdotes. O que mais nós temos são gestores de igreja. Aí está o problema. O que mais temos são gestores de igreja. As pessoas que se formam em teologia e vão fazer uma igreja. Eu sou completamente a favor da teologia. Por mim, toda pessoa que fosse consagrada a pastor só poderia ser consagrado com o curso de teologia. Mas, amado, teologia não é unção. Teologia é conhecimento teórico de Deus. Você está apto a pregar, a falar para uma igreja. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se as suas palavras estivessem sem unção, não adianta nada. São apenas palavra vazia. Apenas o sino que soa, como diz o apóstolo Paulo. Quantas pessoas hoje na igreja não são mais curadas? Não tem mais aquele testemunho do cego ver, do paralítico andar, do mudo falar. Temos excelentes igrejas, ótimas estruturas, data show, banco com estofado ou cadeiras com estofada, ar-condicionado, lindos templos. Mas, lamento dizer, parece que Deus não está nele. Porque nada acontece. Ser cristão hoje virou simplesmente status. Eu sou evangélico. É um status social. Ou seja, as pessoas hoje, não digo só os sacerdotes, as igrejas em geral, vivem sem saber o que é unção, sem saber o que é intimidade com Deus e sem saber diferenciar intimidade com Deus de emoção. Tem um congresso das senhoras ou um congresso jovem, estará todo mundo pulando no poder, todo mundo chorando na presença de Deus. E depois, qual foi o resultado desse avivamento? Se não houver transformação, não houve resultado. Foi apenas uma emoção. E aí, para facilitar as emoções,
as igrejas ainda põem fundo musical, põem todo tipo de artifício. Porque o que tem hoje é emoção. Lá no Pentecoste, quando o apóstolo Pedro pregou, não tinha microfone, não tinha recurso quase que nenhum. Era basicamente ele e a voz dele. E mais de 3.000 almas se converteram. Lembrando que só se contavam, na época, os homens. As mulheres e crianças não eram contadas. Olha o que aconteceu quando Pedro estava cheio do Espírito Santo e pregou. E hoje? Quantas pessoas se convertem em nossa igreja? Qual foi a última vez que uma pessoa aceitou Jesus na sua igreja? Falta conhecimento? Não. O senhor ou a senhora é bacharel em teologia. Conhecimento não falta. Então, por que não se converteu? O Espírito Santo deixou de fazer a obra dele? Eu creio que o Espírito Santo mais quer fazer a obra dele, porque Jesus quer salvar todos. Mas por que as palavras não estão chegando dentro dos corações? Amados, infelizmente, as igrejas fecharam na pandemia do Covid-19 porque nós, evangélicos, me incluo no meio, somos verdadeiros desviados dentro da igreja. Qual foi a última vez, amado, amada, que você orou pela madrugada? Ah, mas eu oro no grupo de oração. Sim, você ora no grupo de oração. Eu quero saber sem compromisso, em que a sua oração não vai aparecer para ninguém. Ah, você tem que orar hoje no grupo de oração 3 horas da manhã. Sim, eu tenho um compromisso, que eu vou gravar um áudio, vou orar e todo mundo no grupo vai saber que eu orei. Então, qual foi a última vez que você fez algo só você e Deus? Que quando a gente faz algo para os outros saberem, o Filho de Deus, quando esteve aqui na Terra, falou que já recebemos o nosso galardão. Ah, mas eu li a Bíblia para trazer a mensagem na igreja Sim, para a igreja receber a mensagem, sim. Mas, se você só leu aquela mensagem, só focou naquilo, o teu galardão tu já recebeu. Porque a igreja já recebeu a mensagem, já te elogiou, o seu pastor gostou muito, vai vir um convite para você pregar em outro lugar. Eu quero saber só você e Deus. Como está a nossa intimidade com Deus? Às vezes, oramos por tanta gente e não oramos por nós mesmos. E aí, eu vou mais adiante. Às vezes, fazemos tanto pelos outros e não por nós. Pergunto a você, amado, amada, qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Você pode estar no culto todo domingo, segunda, quarta, sexta ou até a semana inteira. Mas qual foi a última vez que você realmente sentiu a presença de Deus? E o mais frustrante, será que você sabe o que realmente é a presença de Deus? Amados, Deus tem transformação para a gente. Deus, ele hoje está nos convidando ao arrependimento. E quando eu li aqui em 2 Reis 18, que eu vou até ler a passagem novamente, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu quero dizer que o que vemos hoje de milagre é graças a esses poucos remanescentes que realmente têm compromisso com Deus. Esses poucos remanescentes que estão ali
com o coração sincero, clamando a Deus, que tem feito Deus curar as pessoas, seja pela oração, seja pela medicina. São através desses poucos remanescentes que Deus fez a ciência nos dar uma resposta tão rápida de uma vacina sair em menos de um ano. Ou melhor, várias vacinas. Graças a esses poucos remanescentes. Porque era ano de 2001. Eu comecei a falar que as religiões se perderam. Que as igrejas viviam no mundo de fantasia. Eu vou mais adiante. Voltando uns 30 anos atrás, lá nos anos 90, a pessoa estava chateada com alguma coisa, estava triste ou queria pecar. Ela realmente queria pecar, queria adulterar, queria fazer um monte de coisa. Ela tinha a dignidade de deixar a igreja para ficar lá fora. Hoje em dia é muito triste. As pessoas da igreja não vão mais para o mundo. Aconteceu o pior. O mundo foi para dentro da igreja. Quantas pessoas na igreja já está com seu primeiro casamento na igreja, já se divorciou, já está no seu segundo, no seu terceiro casamento? Enquanto a Bíblia diz que a única coisa que permite o divórcio é a traição. Quantos estão no segundo e no terceiro casamento? Quantas pessoas que não são casadas e vivem uma vida sexual de casado? Quantos? Quantas pessoas vão para uma igreja que mais parece estar indo para uma balada? O mundo realmente invadiu a igreja. Mal o louvor começa e as pessoas já estão quase querendo sair do chão. Mas não é de poder, não. É de dancinha mesmo. Infelizmente, amados, o mundo invadiu a igreja. E por esse motivo, eu falo, Deus ele não nos ouviu. Por esse motivo, Deus ele fez as igrejas terem que fechar para esse vírus maldito, que, creio eu, ter sido permissão dele. Esse vírus chegar na humanidade como resposta dos nossos pecados. E eu venho convidar vocês a ir para mais uma referência bíblica comigo. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, para vocês prestarem bem atenção. E se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, o povo chama pelo nome de Deus, mas ele não quer se converter dos seus maus caminhos. É muito triste o que eu vou falar agora, mas eu vou falar sobre a autoridade divina. Tem sacerdotes no nosso meio que estão até com parte na milícia, estão até com parte no tráfico, dirigindo nossas igrejas. É doído. Tem até pessoas dentro da igreja
que é uma bênção, mas na madrugada tá até usando droga. É muito triste o que está acontecendo com o nosso rebanho, com o povo de Deus. E o que temos visto de milagre é graças a esse poucos remanescentes. E Deus, ele hoje nos chama com esta mensagem ao arrependimento. Deus, ele nos chama ao arrependimento. Se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque você realmente queria saber o que Deus tinha para você nesta noite. E Deus, ele tem o arrependimento para você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista já pregava lá atrás. Muitos pregadores vão falar: amado, esse vírus não passou porque outras pragas virão, porque é sinal é final dos tempos. Não. Esse vírus não passou e outras pragas não passarão porque o povo de Deus está se desviando do caminho dele. O povo de Deus está fazendo o que bem entende. O povo de Deus está, como eu vinha falando há alguns anos, vivendo uma esquizofrenia espiritual. Eu prego que eu sou santo, então creio que eu sou santo. Eu prego que eu amo o próximo, então eu amo o próximo. Não. A gente prega uma coisa, não quer dizer que a gente vive aquela coisa. Às vezes eu estou trazendo esta mensagem aqui, e esta mensagem é toda para mim. O fato de eu estar pregando uma coisa não quer dizer que eu vivo em santidade, não quer dizer que eu tenho intimidade com Deus, não quer dizer que eu sei o que é a experiência de Deus, não. Que quer dizer apenas o que eu estou falando. Conhecimento teórico. E aí vem, cadê o nosso conhecimento prático de Deus? Cadê realmente botar em prática o amor ao próximo? Amados, tem pastores, missionários, gente de ministério e até membros brigados dentro da igreja. Pessoas que não se falam há anos. Pessoas que têm um desentendimento hoje, não vão mais falar com aquele irmão, com aquela irmã. Principalmente quando a pessoa é membro e ofende um pastor ou uma pastora. Aí que realmente não vou aceitar esta pessoa. Ou a pessoa corrige o pastor ou a pastora e ela não aceita a correção por ser o sacerdote de Cristo. Amados, Jesus ensinou: quanto mais alto você cresce na escada, na verdade você está descendo. Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Porque, na verdade, os ministérios de hoje estão cheios de bajulação. Eu só quero elogio. Para mim não ter problema no meu rebanho, eu vejo tudo de errado e não chamo a atenção de ninguém. Não corrijo o rebanho, porque se eu correr, vai ter divisão, o irmão vai ficar triste comigo. Irmão, se o irmão ficar triste contigo, azar dele. Quem vai ter que dar conta do erro dele é ele. Mas, se o pastor ou pastora estiver ciente de um erro na sua igreja, estiver fingindo que não está vendo, Deus pedirá conta das suas mãos. Deus pedirá conta das suas mãos. Ainda mais quando alguém da igreja, seja membro ou até mesmo visitante de outra igreja, te informa daquele problema. E aí é mais fácil fazer o quê? Isola esta pessoa que está informando do problema, porque este é o problema. Ele quer desunir o rebanho de Cristo. Não, ele quer o rebanho de Cristo correto. E para uma coisa estar correta, ela tem que ter correção. Ela tem que ter disciplina. E hoje em dia, não tem mais disciplina na igreja. Ah, eu coloquei aqui o líder da juventude, o grupo jovem tinha 10 pessoas, agora tem 20. Ok, em números, dobrou 100%. Mas se o grupo jovem não estiver comprometido com a palavra, não estiver respeitando o tempo sagrado, isto adianta de alguma coisa? As 20 ovelhas que estão no grupo jovem não serão salvas. Por quê? Porque estão aprendendo errado. E aí, pastor?
pastora, como é que fica? E agora, membros? Quantos de nós estão vendo nossos sacerdotes errando e não estamos orientando ele, sabendo do erro? Como diz a Bíblia, a primeira vez vai ter com ele sozinho e conversa com ele. A segunda vez vai com uma testemunha. A terceira vez leva o caso à congregação. Quantas vezes não fazemos isso para defender os nossos cargos? Se eu corrigir meu pastor, ele vai tirar o meu departamento. Se eu corrigir meu pastor, vai acontecer isso. Amado, se você tiver com o seu departamento, se o seu pastor até te promover dentro da igreja e você estiver errando por omissão, vai o seu pastor perder a salvação e vai você perder a salvação porque não corrigiu ele. Diz a Bíblia que o sangue dele será cobrado das suas mãos. E quanta gente está errando por omissão? É muito triste. Deus está nos convidando ao arrependimento. Deus quer sarar a praga do coronavírus. O que mais Deus quer é sarar a praga do coronavírus. Mas isto não depende só dos evangélicos, não. Depende do mundo se voltar para Deus. Voltar os corações para Deus. Como está escrito. Mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para Deus sarar a sua terra, é se humilhar, é se converter dos seus maus caminhos. Não existe outra saída, porque senão a ciência deu uma resposta, deu. As vacinas estão aí? Estão. A pandemia vai passar? Vai. Mas se não nos voltarmos para Deus, outras pragas vão se levantar. E aí eu pergunto, o que é melhor? Levar uma vida de santidade com Deus e morar eternamente com Ele, ou ter uma vida a bel prazer, com carro, com mulheres, com tudo, e perder a salvação? Pense nisso. É a sua salvação que está em jogo. Amado, Deus deu a vida por nós. Deus deu a vida por nós. O que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Porque aquela cruz era para ser nossa. E Ele foi na cruz por nós. E quando nós não queremos saber das coisas de Deus, nós estamos simplesmente dando as costas para todo o sacrifício que foi feito. E aí, o que será de nós? Porque um dia a igreja será arrebatada dessa terra. Deus vai tirar os remanescentes desta terra. Os que realmente levam Ele com sinceridade, em espírito e em verdade. Os que não se corromperam com dinheiro. Os que não se corromperam com a política. Os que não se corromperam com carro. Os que não se corromperam com tráfico, com a milícia, com sexo. A noiva de Cristo. Porque nós vivemos um tempo em que, genericamente, olhando para a igreja, nós não vemos uma noiva. Nós vemos uma prostituta. Mas a noiva dele, os remanescentes, estão lá dentro. Os remanescentes estão ali. E Deus vai vir buscar os seus remanescentes. Se converte hoje para o Senhor. Se converte hoje. Hoje Deus te chama. Que Deus possa falar melhor em cada coração.